A paz do Senhor, um ótimo domingo a todos vocês. E hoje nós estamos aqui neste domingo para falarmos mais uma vez sobre a palavra de Deus, falando da palavra. Nós precisamos mostrar que Deus está presente a cada momento das nossas vidas e que falta muito pouco tempo para a volta do Senhor Jesus. Amém? Quero dar um cordial bom dia, um cordial bom domingo a todos vocês. Nós vamos falar de Eclesiastes. Vamos falar um pouco sobre Eclesiastes, cujo autor foi o grande rei Salomão, filho de Davi. Meus irmãos, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 1, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Amém? Aí a gente começa falando de Eclesiastes nos versos 1 e 2. Meus irmãos, prestem atenção em nome de Jesus. O autor de Eclesiastes, Salomão, o rei de Israel, ele foi um homem que teve tudo o que as pessoas desejam na vida. Ele teve sabedoria, ele teve poder, ele teve riquezas, honra, reputação e favor de Deus. E foi o único que falou acerca do imenso vazio do coração do homem, que não pode ser suprido com o que este mundo que nós vivemos tem a oferecer. Amém? O rei tentou mostrar às pessoas que elas não deveriam depositar sua confiança em seus esforços, em suas habilidades, em sua justiça, mas sim em Deus. E deveriam comprometer-se com o Senhor e fazer dele sua única razão para viver. Amém? E nós vamos passar, na sequência desse estudo, para mais uma parte de Eclesiastes, mais um verso do capítulo 1 de Eclesiastes. Nós vamos para o verso 11. O verso 11, meus irmãos, a palavra do Senhor Deus diz: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança, no que hão de vir depois. Vou repetir. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Guarde, esse é o verso 11 do capítulo 1 de Eclesiastes, meus irmãos. Bom, o que Deus talvez quisesse dizer com isso? Tinha um objetivo aí, Salomão, ao escrever de forma cética, de forma pessimista, e em sua velhice ele acabou relembrando tudo aquilo que ele havia feito, né? E muita coisa lhe pareceu sem sentido. Na cultura judaica, para quem não sabe, era muito comum acreditar que somente as pessoas boas acabavam prosperando, e as más não, essas não prosperavam. Mas isso é mentira. É mentira. Salomão escreveu Eclesiastes após ter provado e realizado muitas coisas boas. Isso não tenha dúvida. Mas ele descobriu de longe que, evidentemente, se pode ser feliz amando ao Senhor Deus. E Deus deixa um legado a todos nós, a fim de que nós
possamos fazer as mesmas coisas, termos as mesmas buscas insensatas que teve Salomão. E se a gente tentar descobrir um significado maior em nossas realizações nessa vida e não em Deus, a gente nunca vai ficar satisfeito. E tudo aquilo que a gente buscar vai se tornar o quê? Algo sem sentido. Amém? Bom, dando sequência, vamos ver. A gente vai falar aqui agora do verso 2, Eclesiastes. Hoje a gente está estudando só Eclesiastes, tá bom? Vamos falar do verso 2. Aqui eu volto lá em cima, né? Quando Salomão disse: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo vaidade, tudo vaidade. Tudo nessa vida é vaidade. Ele tinha o quê? Como eu falei, ele pediu a Deus sabedoria, Deus deu, e Deus deu a mais do que ele havia pedido, né? Deu sabedoria, discernimento, riqueza, ele teve tudo o que ele queria. Nunca nesta terra haverá um homem tão rico quanto foi Salomão. É o que diz a palavra de Deus, tão próspero. Mas ele descobriu que faltava muitas coisas. Ele não se encontrava, né? Ele tinha um problema existencial muito grande. Ele percebeu que sem Deus não adianta ter tudo. Então, em relação aí ao verso 2, no reinado de Salomão, Israel viveu sua época áurea. Só que o rei, ele desejava que as pessoas procurassem entender que o auge, o ápice, o sucesso, a prosperidade não duram para sempre. Toda realização humana, um dia, não tenham dúvida, vai desaparecer. E nós devemos guardar isso na nossa mente e no coração, para que nós possamos viver de forma sábia. E se a gente não faz isso, a gente se torna pessoas orgulhosas, autossuficientes, principalmente quando formos bem-sucedidos, ou extremamente pessoas desapontadas quando acaba fracassando em uma fase da vida. Então o objetivo do rei Salomão é mostrar que os bens terrenos e as realizações são, em última análise, algo sem sentido. Que somente a busca de Deus traz a verdadeira satisfação a todos nós. Então a gente deve honrar a Deus em tudo que dizemos, pensamos, em tudo o que a gente faz. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Vamos estudar aqui o capítulo, o versos 8 a 11, no capítulo 1. Hoje é só o capítulo 1 de Eclesiastes, versos 8 a 11, para que a gente possa analisar junto, né? Vamos lá. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Então, dos versos 8 a 11, em Eclesiastes, em seu capítulo 1. Meus irmãos, muitas pessoas acabam se sentindo muitas vezes inquietas, insatisfeitas, questionam-se por que a vida delas está
não está de acordo ou está de acordo com a vontade de Deus? Por que elas estão insatisfeitas, cansadas? Qual o significado da própria existência, né? Então, tudo isso fez Salomão lembrar das suas realizações, né? A gente é assim, a gente se sente exausto, desiludido, inconformado, enfadado. E aí? Salomão, ele desafiou a encontrar o significado verdadeiro e duradouro, mas somente em Deus. Que à medida que a gente vai avaliando a vida da gente, do mesmo modo que Salomão fez, vai ver que é muito importante servir a Deus acima de todas as outras opções que nós temos. Então, talvez ele esteja pedindo que a gente pense novamente sobre o nosso propósito, a direção na vida, assim como ele, o rei Salomão, fez em seu livro de sua autoria, Eclesiastes. Amém? Quem entendeu, diga amém, dê glórias. Os irmãos, vamos seguindo aqui a nossa sequência. Aleluias. Vamos aqui seguindo a nossa sequência. E eu vou agora no capítulo 1 de Eclesiastes, do verso 12 ao verso 15. E diz assim a palavra de Deus: Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Amém? Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto, prestem atenção, aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Foram as palavras escritas pelo rei Salomão em Eclesiastes de 12 a 15. Aleluias. Meus irmãos, a frase aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não pode ser calculado expressa a perplexidade, a confusão que a gente sente. E a gente sente isso por causa de todas as questões que a gente não tem resposta. E o rei Salomão, ao meditar em sua vida, ele acabou descobrindo que nem suas realizações, nem sua sabedoria puderam fazê-lo de verdade ser feliz. Porque a verdadeira sabedoria, ela é encontrada em Deus, amém? A verdadeira felicidade vem da atitude de agradarmos ao Senhor nosso Deus. A verdadeira felicidade vem de nós amarmos ao nosso semelhante. Amém? A verdadeira felicidade, meus irmãos, a verdadeira felicidade vem de nós buscarmos o reino de Deus acima de todas as coisas, para que estas, dependendo da necessidade de cada um, lhes sejam acrescentadas. Aleluias. Bom, vamos seguir aqui. Hoje a gente está falando de Eclesiastes capítulo 1, e eu vou partir agora para os versos 16 a 18. A palavra de Deus diz: Falei eu com o meu coração, dizendo: Eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria
e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Aleluia. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Diz aqui, as palavras escritas pelo rei Salomão em Eclesiastes, em seu capítulo 1, versos 16 e 18. Quando se começa, como o rei Salomão, a encontrar o significado da vida, a gente tem que estar preparado, pronto, para sentir, pensar, questionar-se e fazer mais do que isso. Porque você está pronto a pagar o preço pela sabedoria? Nem Salomão estava. Por isso ele teve que aprender as duras penas e percebeu que tudo era vaidade. E não é só isso. 2 tipos de sabedoria no livro de Eclesiastes está incutido. Primeiro, o conhecimento humano, que é um exercício do raciocínio lógico e do filosófico. E segundo, a sabedoria que vem do alto, de Deus. Só que as respostas para a gente resolver toda perspectiva de vida, solução, problema, não está na nossa sabedoria, está na sabedoria eterna de Deus. Então eu vou dizer aqui, não existe filosofia, não existe sabedoria, não existe ciência capazes de explicarem a existência do próprio Deus. Quem dirá a sabedoria infinita que Deus tem, da qual nós precisamos para sobrevivermos, para passarmos essas adversidades, esses infortúnios, esses grandes obstáculos que a vida nos impõe. Não é dinheiro que te faz sábio ou que te faz feliz. Tampouco não é a sua inteligência, o seu discernimento, também vai garantir a você essa tal felicidade. A felicidade está em amar a Deus sobre todas as coisas e saber que existe um reino celestial, existe uma vida pós-morte terrena, uma vida que se coloca ao infinito, uma vida eterna. A paz do Senhor, fiquem com Deus, um ótimo domingo, e a gente volta a se falar numa próxima oportunidade, aí falando da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus todos vocês.